Isso, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Invocando a Santíssima Trindade, a gente invoca o Santo Espírito Santo, que ele possa verdadeiramente estar conosco, o Santíssimo Espírito Santo, que ele possa verdadeiramente estar conosco nessa manhã, conduzindo os nossos passos e abençoando os nossos bons propósitos de estudo. Que Deus possa vir, na sua infinita misericórdia, também olhar para a caridade e para o desprendimento mínimo do nosso coração de estar nos sábados da manhã se debruçando sobre a palavra de Deus, pedindo intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, aquela que é a rainha dos apóstolos, que ela possa também ser a nossa rainha. Muitas vezes somos apóstolos meio aos avessos, que ela possa nos conduzir também com seu amor de mãe ao seu filho amadíssimo, nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Mãe Deus, de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e agora e na na hora hora de de nossa nossa morte. morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos lá, minha gente, vamos lá. Vamos lá que eu já tô doido para falar. Até rimou. Deixa eu projetar aqui. Deixa eu pegar meu microfonezinho aqui rapidinho. É tanto fio, né? É muito fio. Peraí que tá projetando. Isso. Se eu ficar um pouquinho de lado aqui, que tem, como eu digo para vocês, tem um computadorzinho aqui de apoio, né? Então deixa eu voltar aqui, porque ainda não é isso, não. Isso. Na aula, antes da minha reação do Covid, naquele sábado antes da reação do Covid, nós falamos sobre os evangelhos, tá? Aqui, ó. Os evangelhos. Hoje eu tô com uma biblona, ó. Ó. Santos Evangelhos, né? Uma alegria, né? Sem dúvida nenhuma, é um livro, tá? E aí, no caso, o Evangelho Livro. É um livro para mesmo quem não é cristão católico, mesmo para quem não é cristão, é impressionante, tá? Mesmo para quem não se debruça sobre a religião como crente, é impressionante, tá? O que seria não se debruçar sobre a religião como um crente? Existe muito isso, tá? São pessoas que são especialistas em religião, mas não têm fé, tá? Conheço várias pessoas assim. Várias pessoas de um alto gabarito intelectual, mas que não creem. Por exemplo, no meu próximo texto, eu cito um professor, né, que ao longo do caminho se tornou quase que um conselheiro e amigo. Hoje ele está um pouco inacessível porque se tornou um best-seller, que é o professor Leandro Carnal, né, de Campinas, né? Sem dúvida nenhuma, ele é um especialista em religião. No próximo texto que está escrito já, que está já no forno, eu falo sobre os pecados capitais, sobre lá os Evagos Pônticos, que é um monge, tá? Um monge anacoreta do deserto, e o professor Leandro Carnal tem um trabalho muito interessante sobre os pecados capitais. Ele é um grande conhecedor de Tomás de Aquino. Né? Então, por exemplo, quando ele vai analisar o pecado, por exemplo, né, da inveja, que vai entrar em vaidade. Vaidade não é pecado capital, tá? Vaidade está dentro da inveja. Não que a vaidade não seja um pecado capital em si,
mas dentro do compêndio dos 7 pecados capitais, que eram 9 pecados capitais, na verdade 8 pecados capitais, e depois se tornaram 7, tá? Por conta de um número bíblico, né? Quase cabalístico. Lembra que eu falei para vocês que o judeu tem muita superstição, papapá, e os números 7, 40, 412 tem uma simbologia muito grande. O cristianismo, de certa maneira, não pegou essa superstição, graças a Deus, mas pegou a complexidade do número, né? Então, 7 vezes 7. Quantas vezes tem que perdoar? Os 12 apóstolos, tá? Os 7 sacramentos da igreja e também os 7 pecados capitais. Quem sabe quem é o oitavo pecado, qual é o oitavo pecado capital? Com certeza, as irmãs já ouviram essa palavrinha, que é uma coisa que se trabalha muito hoje na vida religiosa e na vida eclesiástica. Inveja? Não. Inveja está dentro de vaidade, tá? Inveja que é a tristeza sobre felicidade alheia. O oitavo pecado capital, que depois entrou em orgulho, tá? É a assídia. Antes da traição. Que é a assídia, tá? Seria a tristeza, a tristícia, tá? Quando você... Luana, eu vou fechar teu microfone, tá? Isso, obrigado. A tristeza. Então, a tristeza como assídia, tá? Não você ficar triste porque o Palmeiras perdeu de novo para o Flamengo. Isso é um leve incômodo. É a tristeza que leva ao processo depressivo, tá? A palavra depressão é uma palavra muito nova. É uma palavra do século XIX, tá? Antes era simplesmente tristeza, tristícia ou assídia. O que é assídia? Já viu quando tu acorda de manhã e você não tem ânimo nenhum para levantar? Isso acontece, tá? Se você, um dia ou outro, tem isso, isso é normal. Agora, se você todo dia tem isso, você tem que procurar um especialista. Porque isso pode ser uma luzinha piscando do teu corpo, do teu organismo, pedindo, olha só, eu preciso de ajuda. Tá? Por que eu falei isso? Por causa do lado Leandro Carnal. É um grande especialista em religião, mas não confessa a fé. Tá? A Bíblia é um pouco isso, é um livro fascinante, sensacional. E eu, como professor de história, eu repito mais uma vez, a Bíblia, tá? Não é um livro de historiografia. Cuidado com isso. Nós que somos católicos temos que ter esse cuidado. O que está na Bíblia são relatos de um povo, relatos muitas vezes míticos, que querem mostrar que existe um Deus do céu que intervém o tempo inteiro na criatura, que intervém o tempo inteiro em sua criação e que criou esse mundo do nada. Essa é a mensagem bíblica, principalmente do Antigo Testamento. Vocês estudaram Sagradas Escrituras e com certeza o professor de Sagrada Escritura explicou o que é mentalidade sacerdotal, o que é mentalidade javista, né, um pouco isso. Então, a Bíblia é um livro de história também. Ela vai ter coisas historiográficas. Por exemplo, no Antigo Testamento, qual que é a marcação historiográfica interessante? Por exemplo, Moisés e Sete, que era o faraó. Moisés e Ramsés II, que era o faraó. Isso é uma marcação historiográfica sensacional, tá? Ciro, rei da Pérsia, tá? É uma marcação histórica. Nabucodonosor é uma marcação historiográfica. Então, assim, é um livro de história também. Agora, para quem é crente, o que isso quer dizer? Para quem tem fé, a Bíblia não é simplesmente um livro comum. A Bíblia é algo que tem que estar ante os nossos olhos.
Depois do Vaticano II, os crentes católicos, tá? Desculpa a nomenclatura, às vezes sou um pouco cacofônico, mas é a palavra correta, tá? Nós somos crentes, tá? Os crentes não são crentes, são protestantes, tá? Só que são crentes também. É só uma nomenclatura correta, né? É porque acontece, dificilmente um protestante tradicional vai gostar de ser chamado de crente ou evangélico, tá? Quem fala que é evangélico geralmente é um neopentecostal, tá? Então, nós somos crentes fiéis católicos, tá? Então, depois do Vaticano II, o fiel católico, o leigo, tá? Que não é aquele que não entende, é aquele que não tem uma investidura eclesiástica, tá? Leigo nesse sentido é laus, que significa povo, tá? E não aquele que é idiota ou que não sabe nada. Muito pelo contrário, muitas vezes o leigo sabe muito mais do que os eclesiásticos. O que acontece? Se aproximou muito mais das Sagradas Escrituras depois do Vaticano II. O Vaticano II, de certa feita, colocou a Bíblia na mão do povo. Não que isso não existia, tá? Mas principalmente com a reforma litúrgica, com o Sacrosanto Concilium, que é o primeiro documento lá do Concílio Vaticano II, né? Com a reforma litúrgica, que teve, como toda reforma, gente, como toda reforma. Você vai fazer uma reforma na sua casa, tem coisas que vão ficar exatamente como você pensou. Tem coisas que vão ficar parcialmente como você pensou. E tem coisas que no futuro você vai ter que fazer o quê? Refazer. Assim são as reformas. A igreja demorou muito tempo para se reformar, tá? Isso historicamente, a gente vai falar disso um pouco mais tarde, talvez no nosso último encontro, falar um pouco da história dos concílios. Mas a Bíblia entrou verdadeiramente na vida da igreja de uma maneira muito peculiar. E a gente também deve a um movimento, né, que está aí quase com os seus 50 anos, né, que é a Renovação Carismática Católica. Tá? A Renovação Carismática, principalmente com seus grupos de oração, trouxe uma leitura orante da Bíblia. Né? Lembro muito do início da Canção Nova, com o Padre Jonas, fazendo círculos bíblicos e ensinando passo a passo como ler a Bíblia. Né? E a gente tem grandes autores, como Padre Chestinato, né? Como ler as Sagradas Escrituras. Então, se você, aí é um apelo, tá? Se você ainda não estudou as Sagradas Escrituras, não passe a sua vida sem fazer isso, tá? Se você nunca se debruçou sobre as Sagradas Escrituras como um livro que se estuda, não desperdice a sua vida sem fazê-lo, tá? Porque verdadeiramente é um livro sensacional. Ah, Bruno, eu vejo, às vezes, as pessoas que estudam muito perdem a fé. Primeira coisa, se estudou muito e perdeu a fé, estudou errado. O que é estudar errado? Ler os textos errados, nos momentos errados, nas horas erradas. Bruno, tem isso? É lógico. Se você está iniciando a fé, vamos colocar que a Bernadette agora está sendo preparada para fazer a primeira comunhão, pelo Bruno. Aí eu dou para a Bernadette ler São João da Cruz. Pô, São João da Cruz é um santo. Sim, mas não é agora que a Bernadette tem que ler São João da Cruz. Entende? Tem que ser uma construção. De repente, o que eu posso dar para a Bernadette ler? A história de um santo. Posso dar Santa Teresinha do Menino Jesus. Ah, não vou dar Santo Agostinho para Bernadette ler. É muito complexo para alguém que está iniciando a fé. Então, às vezes, você lê livros em momentos, ou compra livros sem uma orientação, tá? Mesma coisa os alunos de história. Bruno, eu estou entrando em história. Qual o livro que eu devo ler primeiro? Opa, você pode ler esse aqui que eu indiquei, inclusive, para os alunos. Ó. Está até aqui em algum lugar. Ó. História e Memória do Jacques Legoff. Ó,
É um livro para quem quer começar a estudar história. Por que esse livro é... Bruno, escreve o nome aí. Escrevo. Por que daqui a pouco eu escrevo isso. Por que esse livro aqui é importante para quem quer começar a estudar história? Porque é um francês escrevendo. Como é que o francês vai escrever? Romanceadamente, igual Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, o Evangelho é um livro fantástico que tem que ser escrito, lido, tá? Não escrito, lido, tá? Já foi escrito. Acabou a revelação, tá? Com João, quando João morreu, acabou. Então, mais uma vez, um apelo, né? Se você passou a sua vida sem ler a Bíblia, leia imediatamente, tá? Bruno, me dá uma dica para começar as leituras bíblicas. Comece com o Evangelho de João, tá? Faça uma boa leitura do Evangelho de João, uma leitura pausada. Vá e volte. Pegue traduções distintas. Pegue uma Bíblia de Jerusalém, pegue uma Bíblia do Peregrino, visite outras traduções. Pega uma Bíblia da Editora Vozes, leia uma nota de rodapé, porque aí você vai iluminando o texto com outras coisas também, tá? E aí depois você parte para os evangelhos sinóticos, Atos dos Apóstolos, cartas paulinas, cartas católicas, Apocalipse, e aí você vai para o Antigo Testamento. Sempre primeiro o Novo, depois o Antigo, porque aí você faz uma leitura tipológica. O que é uma leitura tipológica? Você ler o Antigo Testamento iluminado pelo Novo, tá? Eu voltei a fazer um encontro presencial. Acho que eu comentei com a Marivone e com o Nilson, né? Eu voltei a fazer um encontro presencial numa cidade aqui próximo de Petrópolis, cerca de 80 quilômetros daqui, 2 quintas-feiras por mês, tá? Eu, em 2000 e... Peraí, deixa eu ver aqui. Em 2012, eu fui para lá pela primeira vez, para essa cidade. E eu fiquei dando aula ininterruptamente 3 anos, né? É uma alegria muito grande, pessoas maravilhosas, e está começando bem devagarinho a aula. E tem uma senhora que me acompanha nessas aulas já há algum tempo. Deixa eu fechar aqui o microfone da Ilse. Isso. Pronto. Tem uma senhora que me acompanha nas aulas já há algum tempo, e é a Gal, né? O apelido dela é Gal. E ela, sem dúvida nenhuma, é a pessoa mais simples do curso, tá? Ela, inclusive, no curso vendia empadinhas pra gente, uma pessoa muito simples. E ela me deu ontem não, quinta-feira, uma caneca do Flamengo. Eu não sei por que, Nilson. As pessoas só me dão coisa do Flamengo, cara. É uma coisa impressionante, né? E aí eu lembrei um pouco, né, da moedinha da viúva, né? Que ela deu aquilo que era mais importante. Agora, se você parar para pensar, da onde que vem a viúva que deu algo mais importante? Nem eu sei por quê, né? Da onde que vem a viúva que deu o mais importante? A viúva de Serepta, tá? Que tinha lá um pouquinho de, de farinha, um pouquinho de azeite, ia fazer lá o pãozinho para o seu filho e para ela, e depois disso eles iam morrer. Veio o profeta e falou assim: não, pegue, faça um pão para mim, áceo, e não vai faltar farinha no seu pote. Isso é uma leitura tipológica. Todas as passagens bíblicas do Antigo Testamento são iluminadas pela boca de Jesus, pela fala de Jesus, pela locução de Jesus. Por quê? Porque ele é o Verbo. O Verbo que foi pregado, dito e anunciado no Antigo Testamento se fez carne no Novo.
E isso é uma leitura tipológica. Isso é você olhar as Sagradas Escrituras à luz do Jesus, à luz do Cristo. Eu fico assim muito preocupado com comunidades cristãs, principalmente comunidades pentecostais e neopentecostais, que não têm a capacidade de fazer essa leitura tipológica. Não tem. Eu tenho um grande amigo, um grande vizinho, né? Que daqui a pouco eu vou até ajudar ele a montar lá a anteninha dele de PX que ele comprou, uma anteninha Vertipolo. Eu falo no PX, eu sou velho. Pessoas velhas falam em 11 metros, no radinho de 11 metros. Eu vou lá ajudar ele a montar a anteninha lá de PX e ele é protestante, né? O pentecostal. E é impressionante tudo que eu falo do Novo Testamento, ele tem uma referência do Antigo Testamento meio para contrapor. Tipo assim, mas Eliseu, mas Davi. Né? Assim, eu tenho muita liberdade com ele, já é uma pessoa mais velha. Eu falo assim, pô, meu amigo, às vezes você parece um judeu que por acaso acredita em Jesus. Né? É um judeu que acredita em Jesus. Nós, cristãos católicos, não. Claro que, como fala o grande Tomás de Aquino, né, o Antigo Testamento não foi apagado pelo Novo. O Antigo Testamento é verdadeiramente palavra de Deus, tá? E aí para encerrar os evangelhos, eu peço para vocês mais uma vez, tá? Lerem esse documento da igreja aqui. Isso aqui é obrigação, tá? É dever de casa, tá? Um documento mais grossinho, mas de repente não precisa lê-lo na íntegra, porque ele tem algumas coisas normativas também, né? Mas pelo menos a primeira parte, né? O Deus que fala, a analogia da palavra de Deus, a criação do homem, ele vai falar da leitura tipológica, ó, hermenêutica das Sagradas Escrituras na igreja, tá lá na página 57. O que é hermenêutica? É a interpretação da Bíblia, tá? Não, verbum domini, tá? Deixa eu anotar aqui. Verbum domini. O que é verbum domini? É o documento 194, tá? Paulinas. É a exortação apostólica, tá? Deixa eu botar aqui, exortação apostólica. Tá? Beleza, gente? Vamos encerrar essa questão dos evangelhos por enquanto, tá? Daqui a pouco a gente vai e volta, tá? Quem é o homem do evangelho? Ou quem é o evangelho? O evangelho é Jesus. Lembro para vocês e reitero que o evangelho não é uma pessoa, não é um livro, desculpa. O evangelho é uma pessoa. Por que a gente tem um pouco de dificuldade? Porque quando traduziu evangelion para evangelion do latim, evangelho ficou um livro, tá? Dificilmente alguém vai falar assim, pregue o evangelho, pregue a Bíblia. Mas quando você fala pregue o evangelho, você fala pregue Jesus, tá? É interessante, é, em algumas traduções bíblicas, por exemplo, você pega a Bíblia de Jerusalém, tá? E pega a Bíblia do Peregrino, que é da mesma editora, tá? Editora Paulus. Pega a Bíblia da editora Vozes. Quando vai falar de processo de evangelização, ora se fala, por exemplo, Bernadette saiu para evangelizar. Isso vai ser uma tradução.
Bernadette saiu para pregar a palavra. Isso vai ser uma tradução. Bernadette saiu para ser apóstola de Jesus. Isso é outra tradução. Olha que coisa interessante. Ambos têm o mesmo sentido. Pregar nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é a boa nova. Qual vai ser o resumo do Evangelho de Jesus? Jesus passou fazendo o bem. Completem. Jesus passou fazendo o bem a Sem olhar a quem, né? todos. Todos, né? Eu ia dizer todos. Todos. Faço bem sem olhar quem é uma égide, né? Um mote. A todos. É justamente isso. Fazer o bem sem olhar a quem. A todos. Esse é o resumo da vida de Jesus. Só que é um resumo de quem está olhando o que Jesus está fazendo. Jesus passou fazendo bem a todos. E o que Jesus disse de si mesmo? Ou ensinou a seus discípulos? Amai-vos uns aos outros. E aí, qual que é o limiar desse amor? Qual que é o que basila esse amor? Ele. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí, se a gente faz uma leitura tipológica desse amai-vos uns aos outros como eu vos amei, Jesus é o Verbo. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Amai-vos uns aos outros como Deus, o Deus do Antigo Testamento vos amou, e vos criou, e vos resgatou, e vos salvou, e vos guiou pelo Egito, e enviou profetas, reis, santos, personagens fantásticos. Essa é a analogia. Essa é a medida do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E é por isso que eu enviei Moisés para salvar vocês do Egito, porque eu vos amei. Jesus faz uma ligação completa com o Antigo Testamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E vos amei até a morte. E morte de cruz. Então, a gente tem o que os interlocutores falam de Jesus, passou bem sem olhar passou fazendo bem sem olhar a quem? Passou fazendo bem amando a todos, né? A todos. Sem distinção, tá? E a gente vivia num mundo, eles viviam num mundo, na verdade, que era muito mais preconceituoso, muito mais excludente. Essas palavras novas que nós temos todas hoje, né? Xenófobos, tudo, né? Do que nós vivemos hoje, tá? Só as pessoas que não se debruçam sobre a história que vão achar que nós estamos no pior momento da existência humana. É muito engraçado, porque as pessoas falam assim: ah, o mundo está acabando mesmo, né? Olha quanta. Não, gente, o mundo já foi muito pior do que agora. Muito pior, mas muito pior. Mas não tem nem comparação. Eu costumo dizer que, claro, tem algumas coisas que se modificaram para pior, tá? Mas se a gente olhar em sua grande maioria, muitas coisas hoje melhoraram profundamente, gente. Profundamente, tá? Por exemplo, até mesmo a educação das pessoas na rua, né? Eu moro numa cidade muito bonitinha, sabe, gente? Vocês tinham que vir aqui um dia em Petrópolis conhecer. Quando você vê alguém jogando lixo no chão, em Petrópolis, dificilmente essa pessoa não vai ser repreendida por um outro. Dificilmente. Eu lembro quando eu era adolescente não, criança, e eu joguei um papel no chão. Obrigado, Paulo Afonso. E minha irmã me repreendeu na hora. Vai e volta e pega. Né? Por exemplo, eu lembro uma vez que o João jogou
um papel de bala pela janela do carro, eu parei o carro e fiz ele voltar para pegar o papel. Quando que ele vai jogar o papel no lixo de novo, no chão de novo? Nunca mais, né? E isso a gente vai aprendendo ao longo do caminho. Então, a gente tem coisas que pioraram e tem coisas que melhoraram. Naquele momento do judaísmo, gente, naquele mundo antigo, no mundo totalmente como o nosso diácono falou uma vez, uma palavra muito precisa, um mundo muito rústico, muito rudimentar, muito selvagem, tá? Selvagem não no sentido de morar na selva, tá? Selvagem no sentido de rusticidade, tá? Hoje é muito melhor do que aquela época. E mesmo assim, Jesus passou fazendo bem a todos, tá? E a gente vê, eu separei alguns momentos, né? Talita, Cumi, né? Aí o filme famoso, né, do Zeffirelli, né? Vale muito a pena a ver esse filme, né? E é interessante que esse filme fez aniversário há alguns anos atrás, né? Se você procurar, e tem a entrevista do ator desse filme que fez Jesus. É muito interessante. Se você der um Google aí, né? Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, não sei se alguém viu, se alguém viu. Tu viu, Nilson? É muito interessante. Muito, né? Porque assim, ele vai contando como foi feito, que as pessoas ficavam emocionadas mesmo, que a emoção da cruz que ele sente é a emoção que todos sentiram, que eles estavam ali fazendo uma memória mesmo, né? Que foi, ele falou, não foi um filme qualquer, né? Foi um filme sobre a história do maior personagem de todos os tempos, né? E aí Jesus entra na casa e fala, Talita, cume, menina, levanta-te. Eu fico imaginando, gente, o desespero dessa mãe, né? Que perdeu um filho, uma filha, um filho adolescente, né? Como Maria, né? Olhar e vede, né? Jesus do Zeffirelli, não é, Nilson? Me ajuda aí. Isso, exatamente, é do Franco Zeffirelli. Isso, É de Jesus. 77, se não me engano. Se procurar na internet, ele está dividido em duas filmagens, porque ele é muito longo, né? Ele é mais de 6 horas. Sim, sim, sim. Na época eram 2 fitas, né? Isso, exatamente. E ai de você se não entregasse rebobinada na. Agora é minissérie. Ai de você. É minissérie agora. Tem minissérie, né? Tem minissérie. Ai de você se não entregasse a fita rebobinada, né, Nilson? É verdade, era multa, né? Multa, os jovenzinhos não sabem nem o que é isso, né? Então, Jesus de Nazaré do Franco Zeffirelli, né? Então, eu fico imaginando o desespero dessa mãe, gente, que perdeu a sua filha. E Jesus entra na casa, aquele desespero, e ele fala, olha nos olhos da mãe e fala, não, ela está dormindo. Olha que coisa sensacional. Isso é o que, gente? Isso é um Deus de misericórdia, que olha o sofrimento e se compadece. O que é se compadecer? Tá? Compadecer, sofrer junto, compassiones, né, do latim, e que aí vai para o italiano, né, compassio, né, compaixão no português, né, é compadecer junto, é sofrer junto. O sofrimento daquela mãe fez Jesus se compadecer, fez Jesus chorar com ela. E ele fala: não, ela está dormindo. E essa passagem é sensacional, porque o que Jesus faz? Manda sair todo mundo, fica só os apóstolos, né? Na verdade, 3 apóstolos, e a mãe. E de repente os pais, né? Pai e mãe. E Jesus olha para a menina e pega na mãozinha dela e fala assim: menina, levanta. Imagina a alegria da mãe vendo a filha que estava morta reviver. E o que é muito interessante é a salvação integral, tá? Isso verdadeiramente é a teologia da libertação. O que é a teologia da libertação? Que vai olhar
Não a teologia da libertação dos ideólogos do século XX, né, que prostituíram o evangelho à ideologia marxista, tá? E prostituem até hoje, tá? A teologia da libertação é Jesus entrar em todos os aspectos da vida do homem, tá? Obrigado, Nilson. Né? Em todos os aspectos da vida do homem. O que Jesus fala para a mãe? Dá alguma coisa para ela comer. E nesse momento eu fico imaginando a cena, né? Eu, como professor de história, eu imagino tudo. Tá? Eu, às vezes, quando entro nos lugares assim mais antigos, eu chego a botar a mão nas coisas, botar a mão na porta. Esses dias eu fui num café novo que tem aqui em Petrópolis, né, com todo o distanciamento, todo o cuidado, né, um café bem pequenininho, então só pode entrar 2 pessoas por vez, papapá, e eu fui lá e botei a mão na porta, porque era uma porta de pinho de riga que no mínimo tinha 100 anos. E Jesus olha para os apóstolos, eu fico imaginando aqui, e faz assim, ó. Não conta para ninguém. Não conta para ninguém o que aconteceu aqui. Olha que coisa sensacional, né? E Jesus não só se compadece da menina, mas se compadece da hemorroísa, né? Aí nós temos uma pintura renascentista de Jacopo Negretti, tá? Tá lá em Florença, 1548, né? A pintura renascentista que vai nos iluminar demais, né? Olha, por que aqui a gente tem a mulher hemorroísa? Deixa eu ver se está funcionando aqui o meu... Não, tá aqui. Ó, por que a gente tem aqui a mulher hemorroísa? Ela tá desnuda. Tá vendo? Tá com os seios de fora. Por quê? Quem sabe? É o renascentismo. Sim, mas qual o significado? Não sei. Perdeu sua dignidade. Ah, tá. Tá? E é por isso que quando, mesmo no mundo antigo, uma pessoa que fosse desnudada por alguém, ela significava que perdeu a sua dignidade. Não é mais uma pessoa vista pela sociedade. Né? Então, por exemplo, despiram Jesus e repartiram as suas vestes. Ali ele morreu socialmente. Ali ele não faz parte mais do corpus social. Então, quando o Jacopo Negretti despoja a mulher, né, de suas vestes, mostra que ela perdeu toda a dignidade. E é por isso, gente, que na Revolução Francesa, a dama revolucionária está desnuda. Não porque perdeu sua dignidade, mas se libertou das amarras. Né? Olha como é que o iluminismo é uma coisa, desculpa o termo, tá? Desgraçada. Tá? O iluminismo é o início do fim da religião, gente. É por isso que você e eu somos um ponto fora da curva. É por isso que nos lugares que você vai, muitas vezes você é perseguido. É por isso que nos lugares que você vai, muitas vezes você é um ponto de contradição. Ah, Bruno, mas eu não sou ponto de contradição em nenhum lugar. Então, cuidado. Se você é amado na igreja, da mesma maneira que você é amado no seu trabalho, ou você está se vestindo de uma forma na igreja, ou em outra no seu trabalho. Eu sempre fico muito preocupado com as unanimidades. Quando uma pessoa, em nenhum lugar, não é tão querida, ou até mesmo é indesejável, algum problema tem. Tu viu? Seria uma herança daquela época? O quê? Não entendi, Alberto. O fato da época renascentista a gente ter herdado, o povo ter herdado esse pensamento? Não. Na verdade, o Renascimento ele vai romper com esse pensamento. Ele vai ter um outro pensamento. Porque se no Renascimento, tá? Se no mundo antigo a falta de roupa era uma vergonha social, o que isso quer dizer? A pessoa perdeu a sua dignidade. No iluminismo,
a falta de roupa é uma liberdade de consciência, tá? Uma liberdade iluminada. Então, todas as vezes que você vê uma figura do Renascimento nua, tá? Claro que aqui tem um contexto, tá? Por exemplo, você vai ver outras pinturas do Renascimento com mulheres nuas, mulheres e homens nus. Mas aí é o retorno ao ideal clássico, é o retorno ao ideal grego, é o retorno ao ideal do hedonismo grego, tá? Aí é uma outra coisa. Aqui é no sentido de perder a dignidade. O iluminismo vai romper com essa mentalidade, né? Ele vai criar uma outra lógica, tá? Voltando aqui, saindo da aula de História da Arte, que eu gosto muito de deixar, a gente fica falando disso muito tempo, né? Essa passagem é muito engraçada, né? Por que engraçada? Porque Jesus está no meio de uma multidão e Jesus está sendo assodado, né? O que é assodado? Apertado. E dado determinado momento, ele vira para Pedro e fala assim: alguém me tocou. Eu fico imaginando se fosse, se Jesus falasse isso hoje para Pedro, o que Pedro responderia? De uma maneira bem carioca, né? O que Pedro falaria para Jesus? Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem? Tá todo mundo te tocando, cara. Tá todo mundo te apertando, tá todo mundo, né? E é interessante se você for nos Salmos, um Salmo de Davi vai falar assim: todos eles me cercam, me prendem, me apertam. É um salmo, tá? E aí Pedro fala: pô, Jesus, tá todo mundo te tocando. Ele fala: não. Alguém me tocou de uma maneira diferente. Eu senti sair de mim uma força. Olha, a hemorroísa, ela de certa maneira representa um pouco cada um de nós, né? A hemorroísa, de certa maneira, representa outros personagens bíblicos. Como, por exemplo, Bartimeu, que abandonou a sua capa, tá? O próprio Mateus, que foi cobrador de imposto, buscava em outros lugares a sua cura. Claro que aqui a hemorragia que a mulher tinha, o fluxo de sangue contínuo que a mulher tinha, e aquilo drenava suas forças, e ela já tinha gastado dinheiro com todos os médicos possíveis e imagináveis. É uma representação da doença. E para o judaísmo, essa mulher era uma maldita. Por que ela era uma maldita? Porque ela estava assodada por uma doença. Ela estava acometida por uma doença. E essa doença não representava uma moléstia por conta da idade ou por conta de alguma doença que ela verdadeiramente teve, algo que está fora do nosso controle, algo que é alheio à nossa vontade. Claro que a gente pode se cuidar de alguma forma, né? Mas tem coisas que são meio imprevisíveis. Entende? Tem uma frase de um filósofo, daqui a pouco eu vou lembrar de quem é, que ele fala assim: o médico distrai o paciente enquanto a natureza age. Tá? Muitas vezes o médico está ali tentando distrair o paciente para a natureza agir. A hemorroísa, coitada, ela já tinha gastado toda a sua fortuna com médicos. Só que ela foi no médico dos médicos, né? Como a samaritana, que buscava água em outros poços, mas tinha que ir de novo pegar água. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Porque era uma água que não matava a sua sede. A hemorroísa, coitada, procurou médicos que não tinha cura. Ela procurou uma vacina que não era eficaz.
Muito obrigado, Paulo Afonso. É Voltaire. Tá? Entende isso? Você busca cura em alguém que não pode te curar. Você busca satisfação em algo que não te satisfaz. Você quer matar a sede em algo que não tem o poder de te saciar. O homem tem sede o tempo inteiro de infinito, e era isso que a mulher queria. A representação da doença é muito forte no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento era também muito forte. Você pegar quantos doentes, quantos leprosos, quantos cegos, quantos coxos, quantas pessoas com alguma moléstia física nosso Senhor Jesus Cristo curou, é uma centena deles. Lembra que eu li para vocês no Evangelho de João que o que Jesus fez não seria contado nos livros? Isso é sensacional. Sensacional. Isso é o Jesus histórico, tá, gente? O Jesus que se incomodava com as pessoas. O Jesus que olhava para as pessoas com os olhos de ver, que olhava como ninguém outro olhou, que olhava para a dignidade da pessoa. Alguém me tocou. Eu senti de mim sair um poder, né? E aí continua, né? A gente vai, até avancei um pouco mais, né? A transfiguração. Isso aqui, essa passagem bíblica é sensacional também. Tá? A gente tem uma pintura também renascentista, tá? Aqui, essa pintura está até um pouco. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui um pouquinho, só para melhorar um pouquinho essa pintura. Peraí. Vai ficar um pouquinho mais bonitinho. Isso, melhorou um pouquinho. Que ela estava muito assim, ó. Jesus estava com um rostão assim, muito grande. Essa pintura é sensacional, porque a transfiguração de Jesus, Jesus não apenas se transfigura para os apóstolos. Jesus é reverenciado pelo Antigo Testamento. Esse é o sentido da transfiguração. Nós temos aqui, ó, Elias, que significa os profetas, tá? E aqui nós temos Moisés, que significa a lei. Então, o que a passagem bíblica está nos dizendo? A lei e os profetas reverenciam o verbo de Deus. Esse é Jesus dos evangelhos. Esse é nosso Senhor Jesus Cristo. Sensacional, tá? Agora, olha a contradição. O cristianismo sempre vai ser um ponto de contradição. Cristão, cristã, você é um ponto de contradição. Não espere ser amados pelos poderosos, tá? Apesar de muitas vezes os cristãos gostarem do convívio dos poderosos, né? Isso é público e notório, né? Não precisa nem explicar. Deus. Olha que passagem sensacional. Jesus é Deus. Jesus cura, salva, ressuscita, tá? Só que agora ele lava os pés. Isso é inacreditável. Jesus que é reverenciado como Filho de Deus vivo por Moisés, por Elias e pelos apóstolos, verdadeiramente, tá? Eu fico imaginando que o mesmo barulho que os apóstolos ouviram, né, quando Jesus se transfigurou, um barulho metalizado, foi o mesmo barulho que Paulo ouviu quando Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco. É? Uma roupa branca, e aí é interessante a tradução da Bíblia de Jerusalém, né? A roupa era tão branca que nenhuma lavadeira seria capaz de fazê-la tão branca, né?
É a luz de Cristo, né? É a luz de Cristo que trepida no Círio Pascal, tá? É a luz de Cristo que é anunciada na vigília santa da Páscoa, quando o sacerdote entra com o círio e fala, eis a luz, e canta, eis a luz de Cristo. Essa luz de Cristo que ofuscou os olhos dos apóstolos. É a mesma luz de Cristo que pega a balde e lava os pés dos apóstolos. De repente, isso pra gente, ou de repente não, com certeza isso pra gente, não tem o mesmo simbolismo que teve para eles. Tá? Não teve o mesmo simbolismo. Por que não teve o mesmo simbolismo? Porque o judeu é um povo, não agora, tá? Foi um povo. O Vale da Mesopotâmia, tá? A Mesopotâmia como um todo, tá? O próprio Egito foi um povo que sempre teve escravos, tá? Foi um povo que sempre teve escravos. Tanto que tem prescrições levíticas. E também no livro do Deuteronômio. E isso vai ser atestado também nos livros proféticos, principalmente em Isaías. A maneira com que você trata o seu escravo. É a prova cabal que no judaísmo tinha escravidão. Tanto que em Isaías 61, o Messias viria para proclamar um ano jubilar, que acontece de 40 em 40 anos. O que é um ano jubilar? Um ano de festa, de júbilo. E aí o que você faz? Você liberta seus escravos. Só que, gente, dificilmente um escravo chegava aos 40 anos. Por isso que a lei do sexagenário no Brasil foi uma piada. Porque ninguém tinha um escravo de 60 anos para libertar. Entende? Só no Brasil, né? A lei do ventre livre já foi uma coisa impactante. Porque muitas vezes o senhor de escravo, também no judaísmo, transformava a mulher escrava numa reprodutora de escravos e não numa mãe. Sabiam disso? Crianças. Quem lavava os pés dos hóspedes? O escravo. Entende o que Maria fala para o anjo? Maria não fala, eis a serva do Senhor. Maria fala, eis a escrava do Senhor. Do latim de Jerônimo, tá et antilla domine. Eis a escrava do Senhor. Claro que algumas traduções colocam eis a serva do Senhor. Só que o servo e o escravo, historicamente, são diferentes. O servo, ele pode ser remunerado. O servo nem sempre mora na casa do patrão. O escravo, não. O escravo, ele é cativo. O escravo, ele é preso ali. Ele tem que morar ali. Ele não pode sair dali. Tá? O próprio Jesus fala, né? Não me chamareis de mestre, mas de amigo. Não me chamareis de... Não sou o servo, porque eu não sou o mestre de vocês, porque o mestre não sabe, o servo não sabe onde o Senhor está. Isso quer dizer, o mestre é aquele que está acima do servo. Eu vim para servir e não para ser servido. Olha que passagem bíblica sensacional.
Percebe, gente, como a Bíblia, nesse sentido, é um livro de história? Ela não está falando tudo isso que eu estou falando para vocês na primeira leitura. Mas se você for sair daquele contexto da ação de Jesus, lavar os pés de alguém há 2000 anos atrás, no judaísmo, o que representava? Quem fazia isso? Quem assumia esses papéis? Como era esse contexto? Era comum em qualquer casa, da mais simples à mais opulenta, ter um lavabo externo. Quem era fanático com isso depois? Os romanos. Os romanos criavam fontes de água dentro de sua própria casa. Hoje, até quem tem fontes de água dentro da sua própria casa é considerado rico, né? O que é uma fonte de água dentro da sua própria casa? Que você pode banhar-se hoje? Uma piscina. Né? Eu tenho um amigo muito querido chamado Célio Pires, que ele tem uma piscina belíssima na casa dele. Linda. Só que ele quase não usa piscina. Tá? Ele tem uma piscina e uma sauna dentro da casa dele. Uma pessoa muito abastada. Só que quem usava a piscina e a sauna era a Natália e... Como é que é o nome da outra filha dele? Esqueci. Era a Natália e a outra filha dele. Isa. Natália e Isabelle. Só que a Natália casou, foi para a Europa. Espera aí que eu apertei alguma coisa aqui. Aqui. Natália foi para a Europa e a Isa também casou. Então ele está lá sozinho com a esposa. E ele faz algumas coisas de contabilidade para mim. E às vezes, quando tá aquele verãozão a pino, eu falo assim: oi, Célio, tudo bem? Tudo bem, é o Bruno. Então, cara, ficou um documento aqui em casa que eu precisava muito te entregar. Pode ser sábado, sei lá, 9 horas da manhã? Aí ele já começa a rir, porque ele sabe que eu quero ir na piscina, né? Ele vai lá ver o Bruno na piscina. Então, na casa romana, na casa judaica, sempre tinha uma fonte ou mesmo um balde. Bruno, e as casas que não tinham servos? Quem lavava os pés? O mais jovem. Por que o mais jovem? Por que o mais jovem, Ademir? Porque ele ainda não era alguém na sociedade. Ele não tinha, um termo técnico, tá? Ele não tinha ainda dignidade jurídica. Então ele podia lavar o pé. Um homem feito jamais lavaria o pé do outro. Jamais! E assim, olha como é que é impressionante para os apóstolos. Ele transfigura-se, aparece Elias e Moisés, Pedro fica enlouquecido e fala: vamos preparar 3 tendas. No próximo capítulo, ele vai lavar o pé de Pedro. E é por isso que Pedro fala: jamais lavarás meus pés. Entende o conceito? O contexto disso? E aí Jesus fala: Pedro, se eu não te lavar o pé, tu não vai ter parte comigo. Ah, então lava a cabeça também. Porque era comum a pessoa andar para chegar. Chegava, lavava os pés para entrar na casa e tomava um banho de gato. Já viu? Sabe o que é um banho de gato? É ali tu lavar o rosto, né? Jogar uma aguinha no cabelo, né? Por exemplo, vai dar uma palestra num lugar, demorou pra caramba pra chegar, tá tudo amassado. Aí tu entra lá no banheiro, né? Passa um sabãozinho no rosto, lava o rosto, pega uma escova de cabelo, penteia o cabelo, opa, penteou, deu aquela refrescada, acordei. Né? Tava igual uma uva passa, pô. Né? Dá uma melhorada aí.
Era isso que se fazia quando se chegava numa casa. Você faz isso, professor? Oi? Você faz isso quando chega atrasado na palestra? Eu dificilmente chego atrasado na palestra, mas quando eu faço sim. Por exemplo, Faz às o pulo de vezes, gato. às vezes eu chego na faculdade 9 da manhã, porque eu tenho expediente administrativo. E às vezes eu vou dar aula só 6 horas da tarde. Ah, tem que dar uma lavadinha no rosto, né? Tem que escovar o dente, tem que passar um perfume. Sabe por quê? Os alunos merecem, né? A nossa profissão de professor já é tão esculachada, né? Se eu chego todo esculachado na sala de aula, o que que o aluno vai pensar? Pô, esse cara aí que vai me ensinar alguma coisa? Se bem que hoje em dia falar ensinar é quase um palavrão, né? Vamos lá. O grau de complexidade da mensagem de Jesus avança, né? Avança. Se aqui ele cura, aqui ele dá o seu corpo. Olha, é interessante, gente. A pedagogia de Jesus é impressionante. Jesus vai fazendo milagres que são sensacionais desde seu início, desde o início da sua vida pública. Mas o grau de complexidade da mensagem vai aumentando. Quando ele cura lá, quando cura Lázaro, não, quando ele ressuscita, cura, né? A morte pode-se dizer que é uma moléstia, né? O corpo morreu, né? Quando ele ressuscita Lázaro, é muito maior do que multiplicar pães e peixes, num grau de escala. Agora ele faz algo mais sensacional. Ele dá de comer o corpo e o sangue. Por que que isso arrebenta com o judaísmo? A gente analisou um pouco isso em João 6, né? Tá? No Sermão do Pão da Vida. João 5. João 3, Nicodemos. João 4, a Samaritana. João 5, a multiplicação dos pães. João 6, o Sermão do Pão da Vida. É um discurso só. É um contexto só. Qual que é o contexto? Eu sou Deus. Eu sou Deus feito homem. E eu vim para te salvar. Salvar quem? Todos. Salva um poderoso, que é Nicodemos. Salva uma desgraçada, que é a samaritana. Dá de comer a uma multidão, mas ele dá de comer aquilo que ele é. Jesus não dá aquilo que ele tem apenas, dá aquilo que ele é. Isso é o sermão do pão da vida. Se você pega João 5, Jesus está dando aquilo que ele tem, que é pão e peixe. Gente, qualquer um tem a capacidade de dar aquilo que tem. Qualquer um tem a capacidade de dar aquilo que tem. Qualquer pessoa, mesmo que ruim, tem a capacidade de dar aquilo que ele tem. Aonde que a gente vai ver isso? No próprio palavra, na própria mensagem de Jesus. O que que Jesus vai falar em Mateus? Por acaso, se um filho te pede pão, você vai dar uma pedra? Por acaso, se um filho te pede um ovo, você vai dar uma serpente? Não. Mesmo vocês sendo maus, sabeis das coisas, dar coisas boas aos vossos filhos, imagina eu. Imagina o vosso Pai que está no céu. Jesus não apenas dá o que tem, ele dá aquilo que ele é: corpo e sangue, mas alma e divindade. Entende? Por que isso arrebenta com o judaísmo? Porque o judeu não pode tocar no corpo. O judeu não pode tocar no sangue. Se alguém está ensanguentado, o judeu não pode tocar.
Qual que é a passagem que é análoga e que vai nos explicar isso? A passagem do bom samaritano. A passagem do bom samaritano, também é análoga à passagem da samaritana. Porque quem está escrevendo essa passagem é um judeu, mostrando que, apesar dele ser um vascaíno, ele é muito boa pessoa. Apesar dele morar naquele lugar maldito que é a Samaria, ele é boa gente. Tá? Apesar dele morar, né, por exemplo, numa favela aí em São Paulo, ele é uma pessoa honesta. Não é assim que a gente fala às vezes? E fulano de tal daquele lugar, mas é gente boa. Olha, o preconceito, ó, anota essa, hein? Essa é Bruno Tamancold, tá? O preconceito nasce quando você parte do individual para o coletivo. O preconceito nasce quando você parte do individual para o coletivo. Por exemplo, você está andando de carro e tem um carro na sua frente com a placa de outro lugar. Hoje não dá nem mais para ver placa, né? Graças a Deus, porque eu julgava tanto. Quando eu olhava alguém de outro lugar fazendo besteira no trânsito de Petrópolis, eu logo pensava, o que esse cara está fazendo aqui, né? Volta para a terra dele. O que é isso? Preconceito. Né? Quem nunca, né? Quem nunca viu um carioca em São Paulo fazendo besteira no trânsito e fala assim, volta para o Rio de Janeiro. Quem nunca? Por exemplo, se você vê um carioca em São Paulo fazendo besteira no trânsito, entrando nas ruas sem dar seta, o que você fala? Idiota, né? Quando você pega a idiotice dessa pessoa que estava dentro do carro e coloca a idiotice em todos os cariocas, aí é preconceito. Por exemplo, nossa, dirige muito bem, apesar de ser mulher. Preconceito. Porque você pegou uma qualidade daquele indivíduo e negou que todas as outras tenham também essa qualidade. Hã? E vamos combinar, né, gente? É muita lenda falar que mulher dirige mal, né? Alguém já viu algum acidente que morreu pessoas envolvendo mulheres no trânsito? Dificilmente. Sabe por quê? Porque geralmente como é que é o homem no trânsito, tá? O homem tá aqui. O homem tem que entrar ali à esquerda. Minha esquerda, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar seta, e vou entrar. Como é que vai ser a mulher? A mulher vai dar seta, vai parar, vai olhar para cá, vai olhar para cá, vai olhar para cá, vai olhar para cá e vai entrar. Qual a possibilidade de dar acidente? Muito menor, né? Então a mulher às vezes dirige muito melhor do que a gente. E quanto mais confiante no trânsito, mais problema dá. Geralmente quem morre no trânsito é quem é muito confiante. Eu toda vez que eu vou dirigir, não é uma coisa que me dá muito prazer, tá? Eu tenho até prazer, mas não é aquela coisa como algumas pessoas, nossa, vou sair para dirigir. Não, dirijo com um pouco de medo, porque eu sei que é perigoso. Né? Então, o bom samaritano. Essa passagem é sensacional, né? E também é análoga a outras passagens de Jesus. Qual que é a história do bom samaritano, rapidinho para a gente ir terminando? Tinha um homem que foi assaltado no caminho. O que os assaltantes fizeram? Além de assaltá-lo, bateram nele. Deixaram ele no caminho. Moribundo. O que é moribundo? Para morrer. Tá? Passou um levita. O levita falou assim, olha, eu tenho que celebrar a missa. Se eu encostar nele,
eu vou ficar impuro 7 dias. Passou. Passou um da tribo de Benjamim. Quem era da tribo de Benjamim, gente? Os nobres. Tá? Por exemplo, Paulo era da tribo de Benjamim. Passou. Olhou, passou. Aí passou o mais improvável de todos. Um desgraçado da samaritana. Era assim que o judeu e era assim que o galileu chamavam o samaritano. Desgraçado. O que é isso? Fora da graça de Deus. Era um maldito. O que esse cara faz? Esse cara pega o cara no colo e leva na hospedaria, leva no hotel. E fala assim, amigo, cuida desse meu irmão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui 3 moedas ou uma quantidade de dinheiro. Se faltar o dinheiro, cuide-o. Quando eu voltar, eu vou te ressarcir. Qual que é a interpretação dessa passagem bíblica? O que o Antigo Testamento não conseguiu convencer, Jesus veio convencer. Se você não se voltou a Cristo por todos os sinais, prodígios, portentos que foram feitos no Antigo Testamento, quando Jesus vier, ele vai te mostrar. Essa é a passagem. E é por isso que Jesus é o Verbo que se fez carne. Porque o Verbo já está desde o início da criação. O Verbo já está lá. Agora o Verbo se faz carne. Então quer dizer, ele foi e voltou. Agora que é o mais sensacional, né? Que é a parte mais teológica. Desculpa hoje se eu estou um pouco mais teológico do que histórico, tá? Mas acho que a teologia e a história vão... Não, mas está entendendo. Muito bom. A aula está excelente. Vão se imbricando. Obrigado, Sirlene. Jogue azeite e vinho em suas feridas. Opa! Peraí, a lógica está invertida. Tá? A lógica está completamente invertida. Eu, alguns anos atrás, não sei se eu contei isso para vocês em algum momento, de alguma palestra, eu tive uma queimadura muito grande aqui no braço esquerdo. Já contei isso para vocês? Já contei, Marivone? Não. Não. Tive uma queimadura muito grande aqui nesse braço esquerdo. E aí, eu fui, né? Fui no hospital. Aí, o cara passou sulfasuadina de prata, alguma coisa assim. Uma pomada. Eu passei. Só que aconteceu? Foi queimadura de 2º grau. E aí deu muitas bolhas. E aquilo estava uma dor insuportável. Eu coloco isso no texto, Marivone. Lembra disso? Para falar sobre conversão? Não sei se tu lembra. Aí o que aconteceu? Eu cheguei para o meu amigo e falou assim, Bruno, eu vou ter que debridar a tua ferida. Eu falei, tá bom. É que eu não sabia o que era. Tá? Aí o que aconteceu? O PH, que é esse meu amigo, é um besta de um homem de 2 metros de altura. E aí chegou um outro amigo dele. Ah, veio meu amigo para ajudar. Eu falei, pô, mas um não basta? Não, tem que ser 2, Bruno. O que ele falou? Tu quer uma anestesia local? Aí eu falei, tu acha que precisa? Eu falei, acho que não. Vou fazer devagarinho, então acho que anestesia local vai te causar mais dor que a dor que vai ser. O que ele fez? Ele botou meu braço numa tipóia e o outro amigo segurou a minha mão e amarrou com um velcro. Eu falei, que é isso, gente?
E eles foram tirando aquelas bolhas é assim mesmo, Sandra. Eles foram tirando aquela bolha com estilete não, com... Como é que é o negócio de cortar? Bisturi, tá? E aquilo tava tudo branco. Aí ele falou, tá vendo, Bruno, o cheiro? Tá fétido. E aí o que ele fez? Ele pegou uma gaze, envolveu num alicate assim, tipo numa tesoura, passou no álcool 70, fez assim, ó. Eu vi Nosso Senhor Jesus Cristo aquela hora. Aí quando ele terminou, eu assim, ó, ele foi e jogou mais álcool 70. Aquilo ardia a minha alma, né? Aí ele foi, pegou tipo um caderno, abanou, pegou um pote, assim, de sulfa-suadina de prata, com a mão, fez assim, ó. Na hora que ele fez, passou a pomada, aquilo tinha um poder anestésico. Foi o maior alívio que eu senti na minha vida. Aí ele foi, envolveu. Ele falou assim, olha só, amanhã de manhã você já pode tirar. Quando eu tirei, gente, já estava praticamente cicatrizado. Mas olha a passagem bíblica, coisa sensacional. Jogue azeite e vinho. Imagina se eu vou lá no hospital e o cara passa primeiro a sulfa-suadina de prata e depois joga o álcool 70. Ia dar certo? Não. No corpo. Mas na alma dá. Olha que coisa linda, gente, que é a Bíblia. Qual que é a interpretação dos padres da igreja? Primeiro a igreja faz parar de doer. Depois a igreja cura. A hospedaria é a igreja. Então, primeiro Jesus abraça, para depois ele limpar as porcarias que a gente tem. Vê as passagens bíblicas, né? Alguém tacou a pedra em você, minha filha? Não. Nem eu. Vai e não torne mais a pecar. O que é a cura? O que fez a menina sentir a dor? Vai e não torne mais a pecar. O que é a cura? O que é o abraço? Menina, alguém te tacou a pedra? Nem eu. Olha, essa é a igreja. E a gente para por aqui. Gente, perguntinhas. Alguém? Rapidamente. Hoje eu não posso me alongar muito, tá? Ô, professor, por favor. Pois não. O itinerário da sequência para o estudo da Bíblia, eu peguei aqui, não deu para mim copiar todo. Uhum. Evangelho de São João, Evangelho Sinótico, Atos dos Apóstolos, depois para baixo eu não consegui. Isso, aí, assim, você lê primeiro os Evangelhos de João. Sei. Depois você lê a Bíblia do Novo Testamento toda na sequência. Sei. Tá? Só que você volta para ler os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Sim. Então, João, Mateus, Marcos e Lucas. E depois a sequência completa do Novo Testamento. Tá? Pode pular Apocalipse. Porque Apocalipse só vai ter sentido quando você lê o Antigo Testamento. Tá. Tá? Tá aí ótimo. Depois você vai para o Antigo Testamento. Ah, bom. Gênesis e Êxodo. Sei. Tá? Levíticos e Números do Deuteronômio.
alguns capítulos apenas, porque são livros de prescrições. Agora, eu faço tudo a Bíblia no meu dia a dia, do Monsenhor Jonas, a Bíblia. Esse é o itinerário. É o itinerário dele, tá? É a Bíblia no meu dia a dia do Padre Jonas. É isso que é o itinerário. E aí depois você vai ler os evangelhos, os escritos históricos, proféticos, sapienciais, e aí fechou. Tá bom, então. Tá bom, obrigado. Nada. Vale muito a pena ler esse livrinho do Padre Jonas, viu? Muito interessante. E daquele do Padre Luiz Chechinato também, a Bíblia no dia a dia também é muito legal. Para entender as Sagradas Escrituras. Tem muito livro que é chave de leitura para o texto bíblico, tá? Eu quero falar uma coisa.